Graça e paz, que o Senhor nos abençoe nesta noite. Quem tem uma Bíblia, abra ou ligue em 2 Samuel, capítulo 6. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. Amém. Glória a Deus. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se, e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali, junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Espírito Santo, manifesta a tua presença sobre nós nessa noite. Estabelece a tua palavra no nosso coração. Traz no coração, Senhor Deus, cingido. Traz ao Senhor Deus no nosso coração o temor do Senhor. E que a palavra do Senhor fale conosco. No nome de Jesus. Amém. Antes de nós falarmos sobre esse texto, é importante a gente falar da presença de Deus. E a presença de Deus, ela é diferente da onipresença de Deus. A onipresença de Deus, ela
é o conceito de que Deus está em todos os lugares. E Deus está em todos os lugares. Ou todos os lugares estão diante de Deus. Nada foge aos seus olhos. Deus está em todos os lugares, até no inferno. Todas as coisas foram feitas por Deus e tudo está diante dele. Mas a presença manifesta de Deus é quando Deus se manifesta, ou quando Deus sai dessa plenitude, desse governo dele no céu, e se manifesta no nosso tempo e espaço aqui na terra. E isso acontece diversas vezes durante a Bíblia, durante o Velho Testamento e sobre o Novo Testamento. Diversas vezes a gente pode ver isso, né? E a presença manifesta de Deus é quando Deus expõe a sua plenitude. É quando Deus expõe o seu governo em algum momento da história. É quando Deus se manifesta para uma pessoa ou para um povo. E nós vamos perceber isso em vários momentos. Nós vamos perceber isso, por exemplo, quando Deus se manifesta a Moisés na sarça ardente. Deus está em todos os lugares, mas naquele momento Deus se manifestou a Moisés na sarça ardente. Nós vamos ver também que isso tá lá em Êxodo 3. Lá no final em Êxodo também, nós vemos que Deus se manifesta a Israel no Monte Sinai. Quando nós olhamos lá em Êxodo 19, nós vemos que o Monte Sinai, ele fica fumegante, e se ouve trovões, relâmpagos, e Deus ali dá a Moisés os 10 mandamentos. Um outro momento também que a presença manifesta de Deus, que a glória de Deus se manifesta para Israel, é no tabernáculo. No último capítulo de Êxodo, nós vemos que quando é montado o tabernáculo, a glória de Deus vem sobre o tabernáculo, de forma que nem Moisés consegue entrar no tabernáculo. De tão forte, de tão poderosa, de tão maravilhosa é a presença de Deus. Um outro momento em que nós vemos a presença de Deus se manifesta é quando Salomão, ele dedica o templo construído. E diz que depois que Salomão faz a oração dedicando o templo, a presença de Deus também, o Shekinah de Deus, a glória de Deus se manifesta de forma tão intensa, de tão forte, que nem os sacerdotes também poderiam ficar dentro do templo. E a presença de Deus também se manifesta na pessoa de Jesus. A Bíblia fala que a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus, ele contém toda a plenitude de Deus, e é manifesta numa pessoa. A presença de Deus tabernacula dentro de um ser humano. Um outro momento também que a presença de Deus se manifesta é sobre a igreja. Em Pentecoste, em Atos capítulo 2, fala que como o som de um vento impetuoso, tremeu todo lugar. E eles foram cheios do Espírito Santo. E, ou seja, não foi mais só uma pessoa, mas várias pessoas começam a ser manifestadas pela presença de Deus neles. E a presença de Deus, ela vai... a promessa de Deus é que a sua presença será manifesta em toda a terra. Porque a glória do Senhor encherá toda a terra, como as águas cobrem o mar. Isso vai acontecer, isso eu quero abrir. Vai acontecer em Apocalipse 21,
É importante nós lermos isso, porque é importante a gente ter isso na mente. Porque por que a gente é crente? Que é para esse momento aqui, ó. A gente vive para este momento aqui. A gente vive para isso aqui, ó. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Chegará um momento em que a presença de Deus a presença de Deus que está no céu, convergirá de tal forma com a terra, em que toda a terra será inclusa, emergida na presença de Deus, e tudo estará manifesto diante de Deus. É para isso que nós vivemos, meus irmãos. E Davi tinha essa consciência. Davi tinha essa consciência. E esse texto que nós acabamos de ler em 2 Samuel, é o momento em que Davi, ele está no início do seu reinado. É quando Davi começa a reinar, e uma das primeiras ações de Davi é trazer a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança é o símbolo, é um utensílio que fala na terra do trono de Deus do céu. Então, se você for lá em Êxodo, no último capítulo, você vai perceber que Deus se manifesta para Israel, para um povo, através da Arca da Aliança, através do tabernáculo, mas mais especificamente a Arca da Aliança. Então a Arca da Aliança para Israel define a glória de Deus. A glória de Deus. Então a primeira coisa que Davi lembra é da Arca. Por quê? Porque a Arca, ela nesse momento aqui, ela não está no lugar onde Davi está. Então ele quer trazer a arca. Por quê? Porque se você for em 1 Samuel, no capítulo 1, logo após Juízes, você vai perceber que o sacerdote Eli, com seus filhos, eles, bem ali quando Samuel começa o seu ministério sob a tutela do sacerdote Eli, Israel frequentemente tem lutas com os filisteus, e numa dessas batalhas com os filisteus, Israel perde a arca. Israel perde a arca. A arca, os filisteus conseguem capturar a arca, e eles tiram a arca dali. E esse momento é tão emblemático, porque lá em 1 Samuel 4:21, tem um momento que a nora de Eli, que é o sacerdote no momento, ela tem um filho, e é bem no momento em que a arca é capturada. E ela coloca o nome dele de Icabode. Que Icabode quer dizer o quê? Lá em 1 Samuel 4:21, mas chamou ao menino Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus foi tomada por causa do seu sogro e do seu marido, porque os dois morreram. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. E os filisteus, eles tomam a arca. Só que aí Deus reage a isso. Meu irmão, é tanta paulada na cabeça dos filisteus que muitos deles morrem e eles são afetados por doenças. E os filisteus falam assim: não, esse negócio, nós não fizemos bom negócio, não, esse negócio de arca aqui, nós vamos devolver para Israel. Vou tirar esse negócio de arca aqui, meu irmão.
e tirou a arca deles. E eles devolveram Israel. Eles pegaram a arca, colocaram num carro de boi, numa carroça, e falaram assim, ó, deixa os boi ir. Deixa os boi ir. Para onde eles for, tem que ir para longe daqui. E foi. Primeiro vai para uma cidade chamada Bet-Semes. Essa cidade, que já é de Israel, o pessoal fica animado demais, só que aí eles vai quer olhar para dentro da arca, e morre 70 homens quando olha para dentro da arca. E aí depois eles enviam a arca para Kiriat Jearim, para a casa de Abinadab, que tem 2 filhos, um chama Aiô e outro chama Uzá. E essa arca fica em Kiriat Jearim durante 62 anos. Então imagina só, entre a morte de Eli até chegar o reinado de Davi, é 62 anos que fica a arca lá em Kiriat Jearim, na casa desse Abinadab. Quando Davi toma o reino, quando ele é coroado rei de Israel, de todo Israel, porque primeiro ele é coroado rei de Judá e depois é coroado rei de todo Israel, ele fala assim, não, a arca tem que ficar aqui perto de mim. Não é lá na casa do Abinadab. Então nós vamos fazer o seguinte, e aí Davi reúne todo mundo e fala assim, nós vamos trazer a arca. Nós vamos trazer a arca para cá. Só que aí está esse texto que nós acabamos de ler. É nesse momento que está esse texto. Só que aqui, ao ler esse texto, a gente não vê uma história muito feliz. A gente percebe que aqui Deus dá aperta a tarraxa e fala assim, não é bem assim. E acontece que houve um erro de cálculo de Davi. Houve um erro de cálculo de Davi. Primeira coisa, olha lá, você que está com o texto aberto aí, olha lá, deixa eu colocar aqui Vamos ler aqui, lá no versículo 6. Versículo 2 Samuel 6, 6. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou, pois os bois tropeçaram. Mais acima um pouquinho, lá no versículo 3, fala o seguinte, puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab. Puseram a arca de Deus aonde? Num carro novo. Esse foi o primeiro erro. Por quê? Meus irmãos, muitos de nós, ou na maioria das vezes nós achamos que para servir a Deus basta boas intenções. Que nós podemos servir a Deus com as nossas experiências, com as nossas metodologias, com os nossos conhecimentos, que nós podemos servir a Deus com as nossas tecnologias. Mas Deus não requer isso. Nós achamos que nós podemos colocar Deus dentro das nossas caixinhas de sapato e falar assim, Deus, eu vou te servir, mas eu vou usar o que eu tenho. Eu vou usar as minhas técnicas humanas, o meu conhecimento humano, a minha forma de fazer, porque eu acho que a minha forma de fazer é melhor. E Davi fez isso. Ele foi
no afã de fazer a coisa certa, mas ele fez da forma errada. Por quê? Porque ele não consultou como é que trazia a arca. E aí ele foi e pegou o seguinte: se os filisteus trouxeram a arca, mandaram a arca através de um carro, eu também vou fazer um carro. Fez um carro de boi, um carro guiado por boi. E um carro, não foi uma carroça capengando, não. Foi um carro novo. Foi um negócio de primeira. Foi um negócio bem feito. Mas Deus não quer as coisas dele sendo feitas da forma que você quer. Do jeito que você quer. Da forma que você acha que deve ser. Do jeito que você... do seu dinheiro, da sua vontade, não! Não se serve a Deus assim. Sabe como é que se serve a Deus? Se serve a Deus obedecendo. Se serve a Deus através de obediência. Deus não quer que você sirva a Ele com a sua própria vontade. Deus quer que você sirva a Ele com a vontade dEle. Não se serve a Deus com metodologias humanas, por mais embasadas, boas e atuais que sejam. Nós queremos falar o seguinte: não, porque o mundo mudou. Porque o mundo hoje é moderno. Porque o mundo hoje é... Então tem muita coisa que está lá no passado. Tem muita coisa que ficou obsoleta. Eu quero dizer para você que Deus não é moderno. Porque tudo que é moderno hoje, amanhã fica obsoleto. Deus não é moderno, Deus é atual. Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo sempre. Ele é o mesmo. Lá em Apocalipse diz que é aquele que era, que é e aquele que há de vir. Deus será sempre, porque Ele é. Aquilo que você chamava de pecado, porque você colocou um nome bonitinho, agora você não chama mais de pecado, para Deus continua sendo pecado. Porque nós colocamos nomes mais bonitos. Porque nós encontramos novas formas. Porque nós achamos novos jeitos. Porque nós fazemos de outras formas. E nós achamos que fazendo isso, Deus aceitará. Deus não aceita pecado e nem obra humana para servir a Ele. Deus nunca vai ser moderno. Porque Deus é o mesmo. Deus é atual. Há 3.000 anos atrás, Deus é Deus. Daqui a 2.000 anos, Ele continuará sendo Deus. Comigo ou semigo. E quando puseram a arca num carro novo, Deus falou assim: não é isso que eu quero. Nós queremos adorar a Deus com coisas, com métodos. Mas Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus procura adoradores que o adorem em sinceridade, com o coração puro e com as mãos limpas. É assim que se sobe ao Monte Santo do Senhor. E é assim que se permanece lá. A outra coisa foi que Uzá e Aiô guiavam o carro. E quem disse para Davi que tinha que ser Uzá e Aiô? Porque Abinadab era da tribo de Judá. Mas Deus tinha determinado uma tribo para cuidar do tabernáculo. E essa tribo era a tribo de Levi. Então, quem poderia carregar a arca, quem poderia conduzir a arca, era da tribo de Levi.
mais especificamente, uma das famílias da tribo de Levi, porque Levi teve 3 filhos. Um filho era Gerson, outro filho era Merari e outro filho era Coate. Dentro desses 3, cada um desses 3 filhos tinha uma dessas famílias, né, os coatitas, os meraritas, os gersonitas, tinham um trabalho específico com a arca. E o trabalho com o tabernáculo, e o trabalho de carregar especificamente a arca e os utensílios da arca, era dos coatitas. Então precisava ser da descendência de Coate, para que carregasse a arca. E outra coisa, nem os coatitas poderiam tocar na arca e nem olhar para a arca. Toda vez que era armada o tabernáculo e era desarmado o tabernáculo para sair, os sacerdotes cobriam os utensílios com véu, e cobriam a arca com véu, e colocavam as varas nas argolas da arca, e os coatitas depois vinham e carregavam nos ombros a arca. Então tinha quem e tinha como. Não era de qualquer jeito. Não era da forma que eu penso que deve ser. Então, foi isso que aconteceu. E lendo aqui, teve um momento que eu olhei para o texto, lá em 2 Samuel 6:7, colocou o seguinte, olha, então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Por esta irreverência. Cara, se a gente for ler o texto a seco, a gente fala assim, não, mas ele foi ajudar. A arca ia cair, os bois tropeçaram e o negócio ia dringolar. Ele foi pôr a mão na arca para ajudar. Mas Deus é mau demais. Deus é muito mau. E essa palavra irreverência foi algo assim interessante. Agora, e aí eu fui pensar, porque o tal do goiano é um bicho estranho, né? O goiano. Porque o goiano é o cara desconfiado, não é? Você é goiano, né, Renato? Você é goiano? Você também é goiano, né, Antonelli? O goiano é desconfiado. Está ali o Adonias, que vai lembrar. O camarada chega aqui na igreja, primeira vez que ele vem aqui na igreja, a gente já olha assim e fala assim, essa pessoa é nova, hein? Aí ele vem um domingo, a gente olha ele. Vem um domingo, a gente dá outra olhada. Ele está meio desconfiado, né? Tal. Se não for uns mais abertos, tipo Eliane, chega assim, mas... E aí a gente vai olhando, aí de repente a gente vai chegando, dá uma cumprimentada. Pai do Senhor. Se a pessoa responder Pai do Senhor, é porque ela é crente, né? Aí no domingo, aí não sabe. Só que aí vai passando o tempo, e essa pessoa vai entrando no nosso convívio. Daqui um ano, meu irmão, essa pessoa aqui na igreja tem até apelido. E a gente já bate nas costas da pessoa, e já abraça, e já chama para o churrasco, e já tá, e não sei o quê. E aí a gente já começa o quê? A ter liberdades com a pessoa que a gente nem sonhava. A gente já começa a chamar o cara de não sei o quê, e começa a brincar com o cara, a ter liberdades assim, que às vezes que a gente nem sabe se a pessoa quer ou não quer. Então o goiano é desconfiado, mas também quando dá liberdade para ele, dá dinheiro, mas não dá liberdade não. Agora imagina, meus queridos, Uzá tendo na casa dele, durante 62 anos, a arca de Deus. A arca da aliança.
A gente vai tendo liberdade, a gente vai acostumando com a presença de Deus. Já prestou atenção nisso? Nós vamos acostumando. E à medida que a gente vai acostumando, a gente vai perdendo a reverência. A gente vai perdendo o temor. A gente vai perdendo a palavra certa é o temor mesmo. Eu fui procurar aqui, olha, o que é reverência no irreverência? É ousadia, é desrespeito, é grosseria, é desatenção, é relaxo. Quantos de nós hoje somos relaxados com a presença de Deus? Hoje nós somos desrespeitosos com a presença de Deus. Quantos de nós temos falta de temor? Quantos de nós hoje nós ouvimos piadas a respeito das coisas de Deus e a gente até ri? Quantos de nós esquecemos da presença de Deus? E muitas vezes essa irreverência chega a ser rebeldia. E foi o que aconteceu com Uzá. Ele estava tão acostumado com a arca que ele achou que ele poderia pôr a mão na arca para ajudar. Ele estava tão acostumado com a arca que ele esqueceu que a arca era a presença de Deus manifesta na terra. Que a mesma presença que estava no Sinai, fumegando aquele monte, fazendo aquele monte tremer, era a mesma presença que estava naquele utensílio. Agora deixa eu fazer você tremer um pouquinho. É a mesma presença que está dentro de você. É a mesma. Não tem dois Deus. É o mesmo Deus. E quantos de nós somos relaxados com esse Deus que habita em nós? Quantos de nós fazemos pouco caso ou descaso, falta de temor com esse Deus que é fogo consumidor, que é trovão, que é relâmpago, que é vozes e que habita dentro de nós. E Davi teve uma atitude. Eu quero destacar aqui 3 atitudes de Davi, 4 atitudes de Davi. A primeira coisa que Davi ele fica contrariado. Ele olha Uzá morrendo. Ele olha aquela situação, aquela coisa, aquela situação desesperadora. A arca quase caindo, os bois tropeçando, Uzá tentando pôr a mão, e ele morrendo, e todo mundo fica aquele silêncio, e Davi bota a mão na cabeça e fala, meu Deus. E ele olha para Uzá morrendo, ele fica contrariado com Deus. Ele fica contrariado com a situação. Ele fala, mas por quê? Muitas vezes acontecem coisas que nós não sabemos explicar, nós não entendemos. Muitas coisas acontecem, coisas que saem fora do nosso alcance, fora das nossas mãos. E Davi fica contrariado. Ele não consegue entender o porquê Deus permitiu tal coisa. Por que, Senhor? Mas também acontece algo maravilhoso em Davi. A Bíblia fala que é algo que é interessante aqui, olha só. Versículo 8, desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera com Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia. Essa situação fez renascer no coração de Davi o temor do Senhor. Fez jorrar no coração de Davi, minar no coração de Davi novamente,
maravilhoso que precisa minar nos nossos corações, que é o temor do Senhor. Nós precisamos temer a Deus. Em outra tradução fala que Davi teve medo de Deus. Quantas vezes nós perdemos o medo de Deus? Quantas vezes o nosso coração não teme mais a Deus? Quantas vezes nós não trememos mais de Deus? Esses dias a minha oração tem sido: Senhor, volta o temor para a minha vida. Volta, Senhor, eu preciso temer o Senhor, porque é o temor do Senhor que é o princípio da sabedoria. Muitas vezes nós fazemos coisas erradas, nós tomamos caminhos errados, nós tomamos decisões erradas, porque nós esquecemos o que é temer a Deus, o que é ter um coração que teme a Deus, o que é parar e falar: o Senhor não se agrada disso. Muitas vezes nós levamos a nossa vida relaxadamente, como se nós não tivéssemos um Deus acima de nós. Mas aqui diz que Davi temeu ao Senhor, tanto é que ele pega a arca e fala assim: não posso levar ela para a cidade de Davi, onde é a parte mais perto, onde é a casa de Obed-edom, leva ela para lá, enquanto eu faço o seguinte: eu vou me recolher. E a palavra de Deus diz que Davi falou outra frase. E essa frase é uma das frases mais maravilhosas que eu já vi na minha vida. Para mim é a frase que define a diferença de Davi com Saul. Ele fala o seguinte: como virá a mim a arca do Senhor? Como eu vou fazer para trazer a arca do Senhor? Isso não é uma frase, isso é um suspiro, isso é um anseio, isso é o coração de Davi clamando: como eu vou fazer para trazer a presença do Senhor? Porque eu não vivo sem a sua presença. Como eu vou fazer para trazer a presença do meu Deus? Porque como eu vou viver sem a arca? Como eu vou viver sem a presença do Senhor? Como eu faço? Porque sem a presença de Deus eu estou morto. Sem a presença de Deus eu não sou nada. Davi suspira pela arca, Davi suspira pela presença de Deus. Isso define Davi como homem segundo o coração de Deus. Porque quando Saul pensava na arca só no desespero, Saul estava na guerra e falou assim: agora não tem jeito, traz a arca. Mas quando ele viu uma possibilidade, ele falou: não precisa da arca. Quando Saul fala assim: não preciso da arca, ele fala o seguinte: eu não preciso da presença de Deus. Mas Davi não, Davi suspira, Davi desfalece, ele fala: eu preciso da arca. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? O que é que eu preciso fazer? Aonde eu errei? O que é que eu posso fazer para trazer a arca, Senhor? Porque eu posso perder todas as coisas, eu só não posso perder a sua presença. Eu não posso perder a sua presença, Deus. Eu posso ter tudo, sem a tua presença eu não tenho nada. Como disse, como virá a mim a arca do Senhor? E Davi dá um passo atrás. Muitas pessoas, elas erram nisso. Muitos têm medo de dar um passo atrás. Muitos têm medo de se arrepender. Muitos têm orgulho próprio. Muitos acham que não precisam se arrepender. Mas Davi dá um passo atrás. E a arca fica na casa de Obed-edom 3 meses. E durante 3 meses, eu fico imaginando
Davi chorando dia após dia, sem dormir, para falar: como eu faço para trazer a arca? Até que um dia, alguém dá uma notícia para Davi: Davi, Deus está abençoando Obed-edom. Ou seja, Davi, Deus não está com raiva. Deus é um Deus abençoador. Deus é um Deus que tem misericórdia. Davi, Deus abençoou Obed-edom por causa do amor que ele tem pela arca, por causa da arca, porque Deus é amor, Davi. E ele se alegra, e ele fala: agora nós vamos trazer a arca para a minha cidade, agora nós vamos trazer a arca, e nós vamos fazer da forma certa. A presença de Deus é que de mais importante uma pessoa pode buscar para a sua vida. Porque a presença de Deus é a árvore da vida. E caminhando para o final, quando o pregador fala que está finalizando, isso quer dizer nada. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo 132. E aqui fala do suspiro de Davi. Salmo 132, do versículo 1. Vamos ler até o versículo 8. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi e de todas as suas provações, de como ao Senhor, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó: não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o Deus de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efratá, e encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Feche os seus olhos. E eu queria que você, nessa noite, não precisa responder para mais ninguém, apenas para você. Há quanto tempo você não deseja, não desfruta da presença de Deus? Ou a presença de Deus te é estranha? Há quanto tempo você não se derrama por inteiro ao Senhor e permite que Ele te encha? Há quanto tempo o Espírito Santo não te toma e te leva para a sala do trono? Há quanto tempo o Senhor não te barra de pecar? Há quanto tempo? Há quanto tempo mais? A sua língua não tem freio, o seu coração não para de julgar.
precisamos nos voltar a desejar a presença de Deus. Podemos ter casa, emprego, carreiras, casamentos, projetos, sonhos pessoais, e mesmo assim nos encontrarmos vazios e sem propósitos. Isso se dá pelo simples fato de que fomos criados para sermos casa de Deus, onde a sua glória pode repousar, onde a sua presença possa se manifestar. Nós somos casa de Deus. Nós somos tabernáculo do Senhor. Deus quer fluir em nós. Deus quer jorrar em nós. Mas não será por mãos humanas. Não será por métodos humanos. Será por vidas redimidas, resgatadas e rendidas ao Senhor. Somente os sacerdotes, somente os levitas poderiam carregar a arca. E você é um sacerdote. E hoje você carrega a arca. Você tem a arca dentro de si. Não haja com irreverência. Ó Espírito Santo de Deus, ouve os nossos corações essa noite, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, ouve as nossas vidas essa noite. Espírito Santo. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Que nos conduz, que nos ensina, que nos ajuda,
presença do Senhor. Que como Davi disse, que nosso prazer seja estar na casa do Senhor. Que a nossa vida esteja, Pai, pautada na presença do Senhor, guiada e conduzida pelo Teu Espírito, ó Deus. Aleluia. Nós queremos mais do Senhor. Cante mais uma vez. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Aleluia, Senhor. Bendito é o Teu nome, Jesus. Bendita é a Tua presença, Pai. A Tua presença que é real. A Tua presença, Pai, que move. A Tua presença que transforma. A Tua presença, Pai, que nos convence. A Tua presença que nos confronta. A Tua presença que nos dá a oportunidade de chegarmos mais próximo do Senhor. Oh, Pai, Tu sabes, Senhor, que nós oramos a semana inteira, clamando ao Senhor, faça algo novo no nosso meio, Pai. E esse novo, Senhor, o Senhor sabe que são aquelas pessoas que possam ter o coração rendido ao Senhor. E que essa noite seja assim, Pai. Que todos nós possamos sair daqui, Senhor, com os nossos corações rendidos a Ti. Que seja assim, Senhor. Que o Teu povo, Pai, essa noite possa sair daqui, ó Deus, em nome de Jesus, transformado segundo a Tua riqueza e glória, Pai. Que essa mensagem, Senhor, não possa ter sido apenas uma mensagem para conhecimento, mas sim para um estilo de vida. Que o Senhor faça dessa igreja, Pai, uma igreja que possa adorar o Senhor em espírito e em verdade. E para isso, Senhor, nós contamos, ó Deus, com o Teu Espírito Santo, Pai, nos renovando e fortalecendo todos os dias, Senhor. Em nome de Jesus eu entrego, Pai, a Ti, Senhor, mais uma vez, a vida dos meus irmãos, esta igreja, para que nós possamos viver uma vida conforme a Tua vontade, Pai. É assim que eu oro por esta igreja, Senhor. É assim que eu clamo a Ti, Pai. Que nós sejamos um povo que possa alegrar o Teu coração. Que o Senhor venha tirar de nós cada dia mais a religiosidade, Pai, que nos afasta do Senhor, mas que nós possamos ter uma vida temente ao Senhor, uma vida que anseia, Pai, a viver de acordo com a Tua vontade e em Tua presença. É assim que eu peço, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus irmãos,
Não sei se você já fez essa oração, mas eu quero dar essa oportunidade para você agora. Renove a sua vida com o Senhor. Se você tem um desejo, coloque a mão no seu coração. Faça essa oração individual ao Senhor, buscando esse renovo. Nós vivemos dias maus, dias de esfriamento espiritual, dias de doutrinas deturpadas. E converse com o Senhor agora. Confesse as suas fraquezas. Confesse a Ele o que precisa ser mudado a ti, em ti. Clame a Ele um renovo espiritual sobre a sua vida. Talvez essa noite você chegou aqui com o coração seco, cansado, sobrecarregado, acostumado com essa vida que você está levando fora, talvez fora do propósito de Deus. Que essa noite possa ser uma noite de renovo sobre a sua vida. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que renova, que nos fortalece. E o Teu povo está diante de Ti, Senhor, abrindo os corações. E que o Teu povo, Pai, possa receber algo novo do Senhor, algo que vem do trono do Senhor. Para que eles possam viver esse dia mau, esses dias maus que estamos vivendo, em alegria, em paz, como Davi teve, Senhor, depois que ele resgatou a arca. Diz a Tua palavra que ele dançava com muita alegria, porque a presença do Senhor na vida dele era real. E que os meus irmãos, ó Pai, possam sair daqui, Senhor, com essa presença, alegrando os corações deles, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez, amada igreja. Santo Espírito, Santo Espírito. Aleluia, Senhor. Tu és santo. Tu és tudo que nós precisamos, ó Deus. Tu és a nossa alegria, a nossa força. Tu és a nossa maior herança. Tu és tudo que temos, Pai. Tudo que somos. Tu és o nosso Senhor, o nosso Pai. Aleluia. Aleluia, Senhor. Que o Teu povo seja renovado. Que o Teu povo saia daqui fortalecido, Senhor. Que o Teu povo possa sair daqui cheio da Tua presença.
É o que nós precisamos, Pai. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do nosso Senhor.